Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal ESN e a nossa convidada de hoje é a deputada Gleice Hoffmann, que preside o Partido dos Trabalhadores em nível nacional. E ela encontra-se em Guarapuava e a gente quer saber como estão os ânimos em Brasília. Seja bem-vinda, deputada. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Fazia sim, Cristina. Eu estava com saudade já de vir aqui na Rede Sul falar com você, falar com o povo de Guarapuava, aqui de toda a região. Muito obrigada por essa oportunidade. Quero também aproveitar para cumprimentar aqui o professor Lemos, nosso deputado estadual que me acompanha nessa visita aqui em Guarapuava, o Antônio, nosso candidato a vice-prefeito na chapa do doutor Antenor. E viemos um pouquinho aqui falar com o nosso pessoal, com a nossa militância, dar um ânimo aí na reta final da campanha. Pois é, a semana foi marcada principalmente por um contraponto entre Brasil e Estados Unidos. Brasil aumenta a taxa Selic, a taxa de juros, né? E Estados Unidos derruba. Como que a senhora avalia essa atitude do Banco Central? Muito ruim, né, Cristina? Não havia justificativa para aumentar a taxa de juros. Aliás, a justificativa havia para diminuir. Nós já estávamos com 10,5% de juros, isso é um juro real mais de 6%. O Brasil é o segundo país com maior juro do planeta. Aí fomos na contramão, quando o FED, que é o Banco Central Americano, derruba meio ponto percentual, a gente aumenta 0,25%. Numa inflação que está sob controle. Veja, a inflação de janeiro a julho, é de 2,87%. Aí o Boletim Focus, que é do pessoal da Faria Lima, do pessoal do mercado financeiro, resolve fazer uma previsão de que a inflação vai chegar no final do ano a 4,35%. Não é que eles tiraram isso. Então, como vai chegar a 4,35, é perto da banda superior da meta, então tem que aumentar juros. Essa gente errou todos os indicadores que eles se propuseram. Eles disseram que o PIB não ia crescer nem 1,5%, o PIB vai passar de 3%. Eles diziam que nós não íamos baixar o desemprego, que não ia aumentar a renda. Ou seja, nós temos o país hoje estabilizado economicamente, não temos inflação, a inflação está sob controle, a gente está com o PIB crescendo, o emprego crescendo, a renda aumentando. Aí vem uma taxa de juros como essa, realmente para segurar a economia brasileira. Então eu fiquei muito chateada com isso, a gente tem criticado, independente de quem esteja à frente do Banco Central, nós vamos ser muito críticos nessa política. O Banco Central não pode subjugar o país, né? Pois é, essa autonomia que foi dada pelo governo anterior, o governo Bolsonaro, ao Banco Central, já era uma previsão, alguma coisa no sentido de derreter a economia? Na realidade é uma coisa esdrúxula a autonomia do Banco Central, nós somos contra, porque o Banco Central é uma autarquia. Veja, uma autarquia é um banco, como o nome diz, é um banco, é o Banco do Tesouro. O Tesouro é muito grande, tem muito dinheiro, tem que se relacionar com o sistema bancário, não pode ficar operando contas em todos os bancos. Então tem um banco que é dele, que é o Banco Central. Aí dão autonomia para o Banco Central a troco do quê? Para controlar a inflação. O Banco Central sempre veio, aliás, nas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós sempre controlamos a inflação, independente da autonomia do Banco Central, sempre tivemos muita responsabilidade com isso. Agora não dá para subjugar o país ao Banco Central. Eu até brinquei quando nós estávamos lá debatendo a lei de autonomia do Banco Central, eu digo, será que não é melhor a gente fazer eleição direta para o presidente do Banco Central e ele indica o presidente do governo? Eu acho que ficaria mais lógico, pelo menos. É que essa gente não tem voto, então não consegue eleger ninguém. Mas eu sou literalmente contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que ele já tinha uma autonomia operacional que já resolvia, e do jeito que está, nós tivemos que ficar com o Campos Neto 2 anos, entendeu? Acionando contra o governo do presidente Lula, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro. Vamos lembrar, ele foi votar de camisa verde e amarela, ele fez um sistema de acompanhamento de pesquisa eleitoral para Bolsonaro, ele tinha lado. Então, e o que ele fez, inclusive em relação aos novos indicados do Banco Central do presidente Lula? Ele começou a fazer uma ação no mercado para ir para cima desses indicados, dizendo que eles eram condescendentes com a inflação. Portanto, eles queriam baixar a taxa de juros. Acho que você lembra que numa votação lá, quando eles entraram, abriram uma divergência. O Banco Central, nosso pessoal votou contra manter e eles votaram a favor, eles tinham maioria, ganharam. Aí começou uma campanha dizendo que os meninos eram a favor da inflação, que não iam ser firmes, que o presidente Lula ia mandar e fazer o que quiser. Aí o que os meninos começaram a fazer? Começaram a ter uma postura, de dizer, não, nós temos responsabilidade, não vamos deixar isso acontecer, estão tendo que ser mais realistas que o rei.
Então, isso é nefasto para a economia brasileira. O que esse Roberto Campos Neto, causou à economia brasileira, né, reteve a economia. Se nós tivéssemos uma taxa de juros boa, razoável, a gente podia estar crescendo quase 5% esse ano. Porque isso é crédito, isso tem impacto em toda a economia, reduz também despesas do orçamento. Cada ponto percentual da taxa de juros são 60 bi. Então foi 15 bi agora. Aí você tem que apertar o orçamento. Daí o pessoal diz assim, mas não tem dinheiro para combater as queimadas, não teve dinheiro para o ambiente. Ué, mas não é culpa do Lula, alguém tem que brigar também com o mercado financeiro, com a mídia, que fica dizendo, tem que cortar, para poder fazer superávit primário e pagar juros. Então é muito grave essa conduta do Banco Central. Mesmo ela acabou falando em queimadas, né? Sim. O Brasil está cercado por fogo. Tá. Né? E durante a semana também a ministra Marina Silva disse que é terrorismo, né? Terrorismo ambiental. O presidente, inclusive, disse também que ele acha que parte considerável disso é de gente que age deliberadamente, de forma criminosa. Eu também acho, mas não adianta eu achar, a gente tem que investigar. A Polícia Federal já abriu mais de 80 inquéritos de investigação e vai pegar. Tenho certeza que vai pegar a gente que está fazendo isso. É uma cretinice, né? Porque isso tem um impacto. É crime. Tem impacto na questão ambiental, tem impacto na saúde pública. Nossa, e a gente num processo de reestruturação dos órgãos ambientais. Eu não sei se você lembra, no governo passado do Bolsonaro, e ele fez esse discurso, ele se vangloriava de não fazer concurso para o IBAMA. Ele dizia assim, sim. Eu não faço concurso, essa gente é melhor que não exista. Falava desse jeito. E incentivava a desmatar, não tinha problema com fogo. Ele dizia, a Amazônia não pega fogo, a Amazônia é úmida, onde já se viu dizer que a Amazônia pega fogo? Aí quando tinha fogo, ele dizia, são as fogueirinhas de São João. Ou seja, ele preparou 4 anos, ele ficou incentivando as pessoas, né, principalmente o setor rural mais atrasado, que não é todo o setor ruralista, não são todos os do agronegócio que fazem isso, mas tem um setor muito atrasado que acha que isso é o certo. Agora a gente está pagando o preço, né? Todo mundo paga o preço. Então, assim, até reestruturar o IBAMA, o ICMBio, a ministra Marina fez um planejamento de combate às queimadas, às enchentes, porque ou é enchente ou é fogo, né? Ou é fogo. Então, a gente vive uma situação... E vem aí a previsão de uma estiagem aí nos próximos meses, né? Pois é. Em boa parte do país. Bom, o que a gente percebe é que os resquícios do governo anterior são danosos em várias áreas, né? E principalmente, já que estamos em ano de eleição municipal, principalmente essa divisão continua, é muito clara essa divisão entre a chamada direita e a chamada esquerda, né? Como que a senhora vê essa polarização em termos nacional? Eu diria que tem um campo, para além da esquerda, tem um campo democrático e popular, né, que não aceita os métodos da extrema-direita. Pode até não pensar igualzinho à esquerda em tudo, mas defende a democracia, defende a institucionalidade, defende os ritos. E tem um outro campo que não está nem aí para isso, que é realmente bagunçar. Acha que não tem problema de ter ditadura, não tem problema de sair incendiando, não tem problema de atacar ministro, enfim. Então, eu vejo que esses campos estão mais ou menos conformados na sociedade. Em alguns lugares, isso está bem presente na eleição municipal. Se for pegar São Paulo, por exemplo, está presente, né? Então, em outros lugares é mais dissipado. Mas, de fato, o que nós vamos ter como resultado dessa eleição municipal quando acabar é quanto que esse campo aqui da democracia, que defende a democracia, o campo mais popular, fez de prefeitos e prefeitas e quanto esse campo mais da direita, da extrema-direita fez. Eu acho que é esse o quadro que a gente vai ter e que vai conduzir o processo em 26, porque eu não acredito que mude. Porque não é uma vontade da gente mudar, é o que está posto na sociedade, né? Porque inclusive em Guarapuava tem vindo, o Deltan Dallagnol esteve aqui, os deputados Jacobo e Felipe Barros também estiveram aqui durante a semana, agora a senhora e o professor Lemos também estão aqui, mas o que a gente percebe é que no discurso da direita é uma única ordem, todos contra o PT. Então, a gente sente ausência de propostas, de debate mais ampliado, para deixar muito clara essa divisão. Não, infelizmente, esse tipo de política, da tentativa do cancelamento do outro, é uma política que não serve a nós, porque
como você falou, não traz propostas. O que está se debatendo? Não, eu sou contra eles. Mas é contra por quê? Diga que porque é comunista, porque é não sei o quê, sabe, não tem fundamento, porque é ladrão, porque não... Aliás, todas essas teses que eles tinham contra nós foi por terra, né? E o presidente Lula foi eleito novamente pela 3ª vez presidente do Brasil. Então o povo brasileiro tem confiança no projeto e nas propostas que nós temos, né? Eu estava olhando aqui um pouco as coisas que já foram colocadas para Guarapuava do governo federal, em termos de creche, de unidade básica de saúde, os ônibus que vieram para cá. Isso agora, mas se for pegar tudo que veio na época dos governos do Lula e da Dilma, vamos começar aqui pela universidade, os recursos de saúde, a UPA, o SAMU, né, que precisa tanto. Então é muita coisa. Eu fico perguntando o que eles trouxeram, assim, nesse governo Bolsonaro, o que foi investido em Guarapuava? Qual foi o recurso que veio? Pode ter vindo o recurso de emenda parlamentar, meu também veio. Agora, no último ano, foram quase 700 mil. A gente trouxe uma unidade da Maria da Penha para cá, enfim, aí tudo bem, tem um esforço pessoal dos deputados. Eu quero dizer assim, mas como governo, com um projeto de desenvolvimento, que não veio nada, absolutamente nada. Se for pegar os governos do Lula, veio muita coisa, foi feito muita coisa, que ajuda no desenvolvimento da cidade. A base do discurso é 2026, né? Isso não tem. Com certeza, eles estão se preparando para isso. A ideia é vencer o presidente Lula, que eu acho muito difícil, porque, como eu te disse, o Brasil começa a melhorar, as pessoas começam a sentir isso. É um país que estava com desemprego alto, começa a baixar o nível de emprego, a renda está crescendo. Quer dizer, o Lula tomou algumas medidas que foram importantes. Primeira, reajuste real do salário mínimo. Pode não parecer muito individualmente, mas já ajuda, e no contexto da economia ajuda muito, porque é muita gente que é assalariada, que ganha um aumento, a pessoa vai lá e consome, não tem como pôr em poupança, guardar. Ele sempre diz, se você der 10 mil para uma pessoa mais rica, ela vai lá e aplica. Se você der 1.000 para uma pessoa pobre, ela vai lá e vai comprar comida, vai comprar roupa. Isso circula a economia, faz a economia girar, né? Então o presidente sempre teve essa clareza, vamos aumentar o salário mínimo, vamos melhorar o Bolsa Família, desonerou a tabela do imposto de renda até 2 salários mínimos, e ele diz que vai fazer até 5 mil reais até o final do mandato. Eu espero que ele faça, porque isso é muito importante, né? Porque hoje, infelizmente, quem paga imposto de renda no país é assalariado. A gente está brigando lá no Congresso para mudar isso, é difícil, mas é assalariado. Então a gente tem que fazer com que o povo tenha mais dinheiro na mão, para consumir mais, né? E eu acho que é isso que é o motor da economia. O poder de compra, né? Bom, deputada, a gente teria sido de dia para começar. Mas fica aberto aqui para outras vezes que vier para o povo, que estiver passando por aqui, né? 466-277, nós estamos bem no centro. Né? É só chegar. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a presença do professor Lemos. Fico devendo uma entrevista, professor. A mesma coisa, passou por aqui, chegou aqui. O doutor Antônio sabe, gosta de contar as histórias de Guarapuava, né? Não tem porte nem tramela, não tem tranque nem tramela. Alguma coisa nesse sentido, né? Brahim, que nos acompanha sempre, é justo que é nosso editor, também nos acompanha, a assessoria da deputada também. Então, obrigada. Obrigada, e uma boa estadia em Guarapuava, embora seja bem rapidona. Bem rapidona, mas não, te agradeço muito, agradeço todos os ouvintes aí da Rede Sul, agradeço o povo guarapuavano, que eu tenho muito carinho, sempre me acolheu muito bem. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada, continue ligado no seu portal www.redestudionoticias.com.br.